feliz sábado. Nós estamos aqui para desejar a vocês um feliz sábado com a leitura de Mães que Mudaram o Mundo. Hoje vamos falar da Betsy Moody, mãe do evangelista Dwight Moody. Ele é muito conhecido, a mãe não é muito conhecida, mas a mãe que o encorajou com seu entusiasmo. Quando o amigo dele chegou para conhecer a mãe dele, ele foi logo dizendo: agora eu sei onde você arranjou o seu entusiasmo e sua teimosia. E era verdade, a sua mãe era muito determinada e o seu entusiasmo era evidente na vida do seu filho. Quando eles eram pequenos, eram 9 irmãos, a mãe levou-os até a igreja e os fez jurar que iriam se afastar das bebidas alcoólicas e todas as coisas inimigas da família. E a vida não era fácil para Moody, e o seu pai faleceu e deixou todo mundo na falência mesmo, e eles sentiam tanto frio que dormiam todos, né? Os 9 filhos e a mãe numa só cama para ver se esquentavam, se aqueciam, né, um pouco os outros. Falando em aquecer, aqui tá bem friozinho. Então ela cozinhava, ela lavava, ela ordenhava vacas, ela fazia de tudo e com muita força, muita alegria, mas aí depois, quando todos os filhos dormiam, ela chorava até dormir. E ela era de origem puritana, mas depois se tornou unitarista. E Moody foi batizado também na igreja unitarista, mas depois, quando ele foi estudar, o seu professor da escola dominical falou com ele e ele se batizou na igreja dominical, e aí começou com a escola bíblica e no instante começou a aparecer alunos e já estavam com 1.500 alunos. E ele se tornou um grande pregador, muito conhecido. E ele foi um dia pregar na cidade que a mãe estava, em Londres, e a mãe não queria ir. Mas a sua filha, né, uma das suas filhas disse: não, mãe, a senhora vai sim. E Moody nesse dia pregou sobre o Salmo 51. E no final ele perguntou quem gostaria de receber uma oração. E a mãe aceitou. Ele ficou tão emocionado que pediu ao outro evangelista para orar. E aí Betsy mudou de religião e ficou uma forte aliada do filho na sua guerra contra o pecado e o mal. Ela era uma mulher muito sábia e quando ele precisava de algum conselho, ele ia para a mãe para falar com ela. E quando a mãe já estava bem velhinha, ela não podia assistir aos cultos, então Moody mandou estudantes fazerem uma conferência lá perto da casa dela para cantar e falar de Deus para ela. Então ele disse assim: vocês vão receber a bênção da minha mãe, aí então vocês podem sair para o trabalho. Então primeiro Deus dava a bênção e depois a mãe dele, que ele achava que depois de Deus a mãe era a melhor pessoa do mundo e a melhor pessoa e a mais nobre que ele já conhecera. E ele diz que a mãe era tão verdadeira como a luz do sol, jamais via aquela mulher enganar alguém. Que belo, né, relato de alguém dizer da sua mãe, né? Minha mãe não mente, minha mãe não engana ninguém, minha mãe é uma verdadeira luz. Que a gente, como mãe, a gente possa ouvir, né, isso dos filhos, dizerem que a gente não mente, que a gente é uma luz, que a gente não engana ninguém, né? É muito importante para a gente dar esse bom exemplo aos nossos filhos, para que eles possam ver em nós um verdadeiro exemplo, né? Um exemplo de Cristo. Então, fiquem com Deus, amanhã tem mais.